Bem-vindos, bruxos e bruxas, a uma jornada profunda pelos corredores mais enigmáticos de Hogwarts. Hoje vamos desvendar os mistérios da casa mais incompreendida, mais temida e certamente mais fascinante de toda a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Estamos falando da Sonserina, a casa que carrega sobre seus ombros um legado de 1000 anos, repleto de ambição, astúcia, grandeza e, sim, também de sombras. Se você sempre se perguntou o que realmente significa fazer parte da Sonserina, se já sentiu curiosidade sobre os segredos guardados nas masmorras do castelo, ou se simplesmente quer entender por que esta casa produziu alguns dos bruxos mais poderosos da história mágica, então você está no lugar certo. Prepare-se, porque os próximos minutos vão transformar completamente sua visão sobre a Casa da Serpente. Mas antes de mergulharmos nessa história fascinante, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição agora, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e me conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vamos criar a maior comunidade de fãs de Harry Potter. Deixe seu like também, isso ajuda demais o canal a crescer. Agora sim, vamos começar nossa jornada pela casa mais ambiciosa de Hogwarts. A história da Sonserina começa há mais de 1000 anos, em uma época onde a magia ainda era vista com medo e desconfiança pelos trouxas. Salazar Slytherin foi um dos 4 fundadores de Hogwarts, junto com Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw e Helga Hufflepuff. Esses 4 bruxos extraordinários tinham um sonho em comum: criar um lugar seguro onde jovens bruxos e bruxas pudessem aprender magia longe da perseguição dos trouxas. Mas cada fundador tinha sua própria visão sobre que tipo de estudantes deveriam ser ensinados e como deveriam ser educados. Salazar Slytherin era particularmente dotado em ofidioglossia, a raríssima habilidade de falar com serpentes, uma característica que seria passada através de sua linhagem familiar por gerações. Ele era um homem de princípios firmes, ambicioso e determinado, características que ele valorizava acima de tudo em seus estudantes. Salazar acreditava que apenas bruxos de sangue puro deveriam ter o privilégio de aprender magia em Hogwarts. Ele temia que estudantes nascidos trouxas fossem indignos de confiança e pudessem representar uma ameaça à comunidade mágica. Esse pensamento causou grandes conflitos com os outros fundadores, especialmente com Godric Gryffindor, que defendia que qualquer criança com habilidades mágicas deveria ter a oportunidade de estudar, independentemente de sua origem. As discussões entre Salazar e Gryffindor se tornaram cada vez mais intensas e amargas. A amizade que um dia existiu entre eles se transformou em rivalidade e, eventualmente, em uma inimizade profunda. Salazar não conseguia aceitar que nascidos trouxas estudassem ao lado de bruxos de famílias tradicionais, enquanto Gryffindor via essa postura como preconceituosa e contrária aos verdadeiros valores da magia. O conflito chegou a um ponto insustentável. Salazar tomou a decisão de deixar a escola que ele mesmo ajudou a fundar, mas antes de partir, ele deixou sua marca permanente em Hogwarts. Nas profundezas do castelo, embaixo das masmorras, Salazar construiu uma câmara secreta que nenhum dos outros fundadores conhecia. Essa câmara ficaria conhecida na história como a Câmara Secreta, um lugar lendário que geraria medo e especulação por séculos. Dentro dessa câmara, Salazar aprisionou uma criatura monstruosa, um basilisco, uma serpente gigantesca cujo olhar direto causa morte instantânea. A intenção de Salazar era clara e sombria. Ele selou a câmara de tal forma que apenas seu verdadeiro herdeiro pudesse abri-la. E quando isso acontecesse, o basilisco seria libertado para purgar a escola dos nascidos trouxas que Salazar tanto desprezava. Durante séculos, a câmara secreta permaneceu fechada, tornando-se mais lenda do que realidade.
Muitos diretores de Hogwarts procuraram pela Câmara, mas nenhum conseguiu encontrá-la. A própria existência da Câmara era questionada por alguns, considerada apenas uma história para assustar estudantes. Mas a Câmara era real, esperando pacientemente nas entranhas do castelo pelo momento em que o verdadeiro herdeiro de Sonserina retornaria. Esse momento chegou pela primeira vez em 1942, quando um estudante da Sonserina, chamado Tom Riddle, descobriu a entrada da Câmara. Riddle era um ofidioglota, descendente direto de Salazar Sonserina, através da família Gaunt. Ele abriu a Câmara e libertou o basilisco, que resultou na morte de uma estudante chamada Murta Kijemi. Riddle culpou Hagrid pelo ataque e a Câmara foi fechada novamente, com seu segredo preservado. 50 anos depois, em 1992, a Câmara Secreta foi aberta novamente. Desta vez, não foi Tom Riddle que a abriu, mas um fragmento de sua alma adolescente preservado em um diário. Ginny Weasley, sob a influência do diário amaldiçoado, foi possuída pela memória de Riddle e usada para reabrir a Câmara. Vários estudantes foram petrificados pelos olhos do basilisco, refletidos em superfícies, incluindo Hermione Granger, Colin Creevey e outros. Harry Potter, revelando-se também um ofidioglota, conseguiu entrar na Câmara, enfrentar o basilisco e destruir o diário Horcrux com uma presa do próprio basilisco. Este evento marcou o fim definitivo da ameaça da Câmara Secreta e provou que nem todos os ofidioglotas seguiam o caminho sombrio de Sonserina. A Casa Sonserina valoriza características muito específicas em seus membros. Ambição é talvez a mais proeminente dessas qualidades. Sonserinos não têm medo de sonhar grande e fazer o que for necessário para alcançar seus objetivos. Eles são naturalmente determinados e focados, com uma clareza impressionante sobre o que querem da vida. Astúcia e esperteza também são fundamentais. Sonserinos tendem a ser estrategistas natos, capazes de ver vários passos à frente e encontrar soluções criativas para problemas complexos. Eles entendem que o caminho para o sucesso nem sempre é direto e estão dispostos a usar métodos não convencionais para atingir seus fins. A engenhosidade é outra característica marcante. Sonserinos são excelentes em encontrar brechas, oportunidades e caminhos alternativos que outros podem não perceber. O chapéu seletor, aquele objeto mágico antigo que decide qual casa cada estudante deve entrar, leva essas características em consideração ao fazer suas escolhas. Mas há algo fascinante sobre como o chapéu funciona. Ele também considera os desejos do próprio estudante. Harry Potter é o exemplo mais famoso disso. Quando o chapéu foi colocado em sua cabeça, ele seriamente considerou colocá-lo na Sonserina, reconhecendo que Harry possuía muitas das qualidades que a casa valoriza. O chapéu chegou a dizer que Harry poderia ser grande na Sonserina, que a casa o ajudaria no caminho para a grandeza. Mas Harry, influenciado pelos avisos de Hagrid sobre bruxos das trevas virem da Sonserina e pelo encontro desagradável com Draco Malfoy, implorou para não ir para aquela casa. O chapéu respeitou seu desejo e o colocou na Grifinória. Isso nos mostra que ter as qualidades da Sonserina não significa necessariamente que você será colocado lá, e que nossas escolhas importam tanto quanto nossas características inatas. O Salão Comunal da Sonserina é um dos lugares mais atmosféricos de toda Hogwarts. Localizado nas masmorras do castelo, sob o Lago Negro, o ambiente é único e marcante. Para chegar lá, os estudantes precisam descer várias escadas de pedra fria e úmida, adentrando as profundezas do castelo, onde a luz do sol nunca alcança. A entrada para o salão comunal fica escondida em uma parede de pedra úmida e só pode ser acessada através de uma senha que muda regularmente. Ao entrar, os estudantes se veem em um salão longo e parcialmente subterrâneo, com teto baixo e paredes de pedra bruta.
O ambiente é iluminado por uma luz esverdeada e misteriosa que vem das lâmpadas penduradas no teto por correntes e, mais impressionantemente, pela luz que filtra através das águas do Lago Negro pelas janelas submersas. Essas janelas oferecem uma vista absolutamente única em toda Hogwarts. Os estudantes da Sonserina podem ver as águas escuras do lago e, ocasionalmente, criaturas aquáticas nadam diante das janelas, criando sombras móveis e adicionando ao ambiente misterioso. Às vezes, é possível ver a lula gigante que vive no lago deslizar graciosamente pelas águas. O salão é decorado com móveis de madeira escura e couro verde, com tapeçarias medievais nas paredes mostrando a história da casa e seus membros mais ilustres. Há sofás confortáveis ao redor de uma lareira elaboradamente esculpida, onde os estudantes se reúnem para estudar, conversar ou simplesmente relaxar. O ambiente pode parecer sombrio e até intimidador para visitantes, mas para os sonserinos é um refúgio acolhedor e exclusivo, um lugar onde eles podem ser eles mesmos, longe dos julgamentos de outras casas. Os dormitórios da Sonserina seguem o mesmo tema. São câmaras circulares escavadas na pedra, com camas de 4 colunas, com cobertas de seda verde e dosséis prateados. As paredes são decoradas com tapeçarias que mostram cenas medievais. E as janelas, quando existem, também dão para as águas do lago. O ambiente é mantido deliberadamente frio e úmido, o que algumas pessoas consideram desconfortável. Mas os sonserinos se acostumam e muitos até apreciam. Há uma atmosfera de exclusividade e segredo nos dormitórios, uma sensação de estar em um clube privado onde apenas os escolhidos podem entrar. A decoração prateada e verde está por toda parte, lembrando constantemente os estudantes de sua herança e identidade. A relação entre a Sonserina e as outras casas é complexa e frequentemente tensa. Historicamente, a rivalidade mais intensa é com a Grifinória, refletindo o conflito original entre Salazar e Godric Gryffindor. As duas casas representam, em muitos aspectos, filosofias opostas. Enquanto a Grifinória valoriza coragem, ousadia e ação direta, a Sonserina prefere astúcia, planejamento cuidadoso e estratégia. Isso cria um choque natural de personalidades e abordagens. No quadribol, os jogos entre Sonserina e Grifinória são sempre os mais acirrados e emocionantes, frequentemente marcados por jogadas agressivas e rivalidade feroz dentro e fora do campo. Durante a época de Harry Potter em Hogwarts, essa rivalidade estava no seu auge, com confrontos constantes entre estudantes das duas casas. A Sonserina também tem uma relação complicada com a Lufa-Lufa, embora não seja uma rivalidade tão intensa quanto com a Grifinória. Há uma diferença fundamental de valores. Lufa-Lufa preza lealdade, trabalho duro e justiça, enquanto Sonserina é mais focada em ambição individual e, no fim, justificando os meios. Essas diferenças podem criar mal-entendidos e conflitos. Com a Corvinal, a relação tende a ser mais neutra, embora haja, ocasionalmente, uma competição intelectual. Corvinais valorizam inteligência e conhecimento pelo conhecimento, enquanto Sonserinos veem o conhecimento como uma ferramenta para alcançar poder e sucesso. Essas perspectivas diferentes podem levar a respeito mútuo ou a desprezo, dependendo dos indivíduos envolvidos. É importante notar que grande parte da tensão entre a Sonserina e as outras casas vem de preconceito e estereótipos. Durante muitos anos, especialmente nas décadas que levaram à Segunda Guerra Bruxa, a Sonserina desenvolveu uma reputação muito negativa. A casa ficou conhecida como o berço de bruxos das trevas, e essa reputação não era completamente injustificada. Muitos comensais da morte, os seguidores de Voldemort, eram ex-alunos da Sonserina. Isso criou um ciclo vicioso, onde a casa era vista com suspeita e medo, o que, por sua vez, fazia com que estudantes sonserinos se sentissem isolados e rejeitados,
alguns eventualmente abraçando o papel sombrio que lhes era atribuído. Quando Tom Riddle chegou a Hogwarts em 1938, ele já era diferente. Ele havia descoberto seus poderes mágicos sozinho e os usava para manipular, assustar e controlar outras crianças no orfanato. O chapéu seletor mal tocou sua cabeça antes de gritar Sonserina. Durante seus anos em Hogwarts, Riddle foi um estudante modelo na superfície, carismático, extremamente inteligente e respeitoso com os professores. Ele era um aluno exemplar, monitor-chefe, querido pelos professores, com exceção de Dumbledore, que via através de sua fachada. Mas por trás dessa máscara de normalidade, Riddle estava obcecado com sua herança, com sangue puro e, principalmente, com a imortalidade. Ele abriu a Câmara Secreta aos 16 anos, causando a morte de Murta e quase causando o fechamento da escola. Após deixar Hogwarts, Tom Riddle desapareceu por anos, viajando e aprofundando seus conhecimentos em magia das trevas. Quando retornou, estava transformado, física e espiritualmente. Ele havia adotado o nome Lord Voldemort, um anagrama de seu nome verdadeiro, Tom Marvolo Riddle, rejeitando completamente sua herança trouxa. Ele reuniu seguidores, bruxos que compartilhavam suas visões sobre pureza de sangue e supremacia mágica, formando um grupo que ficou conhecido como Comensais da Morte. Durante a Primeira Guerra Bruxa, de 1970 até 1981, Voldemort e seus seguidores aterrorizaram a comunidade mágica britânica. Famílias inteiras foram assassinadas, nascidos trouxas foram torturados e mortos, e até bruxos de sangue puro que se opunham a Voldemort não estavam seguros. Foi um período sombrio, onde ninguém confiava em ninguém, e o medo dominava. Mas seria injusto e incorreto definir a Sonserina apenas por Voldemort e os Comensais da Morte. A casa produziu muitos bruxos notáveis que não seguiram caminhos sombrios. Merope Gaunt, a mãe de Voldemort, apesar de usar uma poção do amor de forma questionável, era uma bruxa que conheceu sofrimento terrível nas mãos de seu pai e irmão abusivos. Ela morreu tentando dar uma vida melhor ao seu filho. Severus Snape é talvez o Sonserino mais complexo e controverso de todos. Ele entrou em Hogwarts na mesma época que os marotos James Potter, Sirius Black, Remus Lupin e Pedro Pettigrew. Snape era de origem humilde, com um pai trouxa abusivo e uma mãe bruxa. Ele era melhor amigo de Lily Evans desde antes de ambos irem para Hogwarts. Mas quando chegaram à escola, foram separados. Lily foi para Grifinória e Snape para Sonserina. Ao longo dos anos, essa amizade foi se desgastando. Snape se envolveu com estudantes sonserinos que praticavam magia das trevas e eventualmente se tornaram comensais da morte. James Potter e seus amigos, particularmente James e Sirius, intimidavam Snape constantemente, criando uma amargura profunda. O ponto de ruptura veio quando Snape, em um momento de raiva, após ser salvo de um lobisomem por James, chamou Lily de sangue ruim, o insulto mais ofensivo para nascidos trouxas. Lily terminou a amizade deles ali. Snape se tornou um comensal da morte, servindo Voldemort durante a Primeira Guerra Bruxa. Mas, quando ele descobriu que a profecia sobre o menino que poderia derrotar Voldemort se referia a Harry Potter, filho de Lily, e que Voldemort planejava matar a família Potter, Snape ficou desesperado. Ele foi até Dumbledore e implorou para que ele protegesse Lily. Dumbledore concordou em tentar proteger os Potters se Snape se tornasse um espião duplo, informando a Ordem da Fênix sobre os planos de Voldemort. Snape concordou, mas não foi suficiente. Voldemort atacou os Potters e Lily morreu protegendo Harry. Snape ficou devastado. Dumbledore revelou que Lily havia dado a vida por Harry, criando uma proteção poderosa, e pediu a Snape que ajudasse a proteger o filho de Lily. Snape concordou, mas deixou claro que fazia isso por Lily.
não por James ou por Harry. Pelos próximos 17 anos, até sua morte, Snape viveu uma vida dupla extraordinariamente perigosa. Ele era professor de poções em Hogwarts e, mais tarde, de defesa contra as artes das trevas. Mas também era um espião de Dumbledore infiltrado nos Comensais da Morte. Quando Voldemort retornou, Snape teve que convencê-lo de que havia permanecido leal durante todos aqueles anos, uma tarefa incrivelmente difícil contra um legilimente mestre. Snape conseguiu através de sua própria habilidade excepcional em oclumência, a arte de proteger a mente contra a invasão mágica. Ele passou informações cruciais para Dumbledore e a Ordem da Fênix, enquanto mantinha sua cobertura, sabendo que um único erro significaria tortura e morte. Ele até matou Dumbledore quando solicitado, cumprindo um plano que eles haviam elaborado juntos para poupar Draco Malfoy de ter que fazer isso, e para que Snape pudesse manter a confiança de Voldemort. Harry Potter passou 6 anos odiando Snape, acreditando que ele era um comensal da morte leal que havia traído Dumbledore. Snape, por sua vez, tratava Harry com desdém e crueldade, vendo nele o filho de James Potter, o homem que ele odiava. Mas Snape também protegia Harry secretamente, intervindo em momentos críticos. Na noite da morte de Dumbledore, Snape fugiu de Hogwarts e se tornou o bruxo mais procurado pela Ordem da Fênix, visto como traidor por todos. Quando Voldemort tomou Hogwarts, Snape se tornou diretor, mas usou sua posição para proteger estudantes o máximo possível das crueldades dos Carrow. No fim, Voldemort matou Snape, acreditando erroneamente que isso lhe daria controle total da varinha das varinhas. Nos últimos momentos de vida, Snape deu suas memórias a Harry, revelando toda a verdade sobre sua vida, seus sacrifícios e seu amor eterno por Lily Potter. Essas memórias transformaram completamente a compreensão de Harry sobre Snape. Ele viu o menino solitário que foi rejeitado e intimidado, o jovem que fez escolhas terríveis, mas encontrou redenção, o homem que amou tão profundamente que dedicou sua vida inteira a proteger o filho da mulher que amava, mesmo sofrendo diariamente ao ver nele o rosto do rival que odiava. Harry nomeou seu segundo filho Alvo Severo Potter, em homenagem a 2 diretores de Hogwarts, e disse a seu filho que Severo Snape foi o homem mais corajoso que ele conheceu. A história de Snape mostra que a Sonserina não é apenas sobre bruxos das trevas, mas também sobre pessoas complexas, capazes de amor, sacrifício e coragem, mesmo que expressem essas qualidades de maneiras diferentes das outras casas. Draco Malfoy é outro Sonserino cujo arco narrativo desafia estereótipos simples. Ele veio de uma das famílias de sangue puro mais antigas e ricas da Grã-Bretanha. Seu pai, Lucius Malfoy, era um comensal da morte que escapou de Azkaban após a primeira queda de Voldemort, alegando ter sido controlado pela maldição Impérios. Draco foi criado com crenças sobre pureza de sangue e superioridade dos bruxos sobre trouxas. Quando chegou a Hogwarts, tentou fazer amizade com Harry Potter, mas foi rejeitado depois de insultar Ron Weasley. Isso estabeleceu uma rivalidade que duraria anos. Draco era o garoto mimado, arrogante e cruel. Ele era constantemente protegido e favorecido por Snape e usava a riqueza e influência de sua família para conseguir o que queria. Mas no 6º ano de Draco, tudo mudou. Voldemort deu a ele uma missão. Draco tinha que assassinar Dumbledore. Era uma missão que Voldemort não esperava que ele completasse, mas que causaria sofrimento à família Malfoy de qualquer forma. Draco passou o ano tentando cumprir a tarefa, tornando-se cada vez mais desesperado, assustado e isolado. Ele consertou um armário sumidouro para permitir que comensais da morte entrassem em Hogwarts. Mas quando finalmente confrontou Dumbledore na torre de astronomia, sua varinha na mão, Draco não conseguiu matá-lo. Ele não era um assassino. Snape teve que fazer isso no lugar dele.
Esse momento definiu Draco. Ele havia sido criado acreditando em certas coisas, mas quando confrontado com a realidade brutal de servir Voldemort, ele descobriu que não tinha estômago para isso. Durante o ano final, quando Voldemort controlava Hogwarts e os Malfoy viviam em terror constante, com comensais da morte residindo em sua mansão, Draco se tornou cada vez mais desiludido. Na mansão Malfoy, quando Harry, Ron e Hermione foram capturados, Draco foi chamado para identificá-los. Ele os reconheceu claramente, mas hesitou, não confirmando suas identidades com certeza. Essa hesitação foi crucial para permitir que eles escapassem. Durante a Batalha de Hogwarts, Draco não lutou ao lado de Voldemort. Harry até salvou sua vida 2 vezes durante a batalha. Após a guerra, Draco se casou com Astoria Greengrass, uma bruxa que também rejeitava as antigas crenças de pureza de sangue de sua família. Juntos, eles criaram seu filho Scorpius, com valores muito diferentes daqueles com os quais Draco foi criado, ensinando-o tolerância e bondade. Draco mostrou que é possível crescer além dos preconceitos que nos são ensinados quando crianças. A família Malfoy, como um todo, teve um arco interessante. Lucius Malfoy era um homem que valorizava poder, influência e status. Ele foi um comensal da morte convicto durante a Primeira Guerra Bruxa, mas depois da queda de Voldemort, usou sua riqueza e conexões para evitar prisão. Durante anos, ele manteve uma respeitabilidade pública enquanto secretamente guardava objetos das trevas e esperava pelo retorno de Voldemort. Quando Voldemort retornou, Lucius esperava ser recompensado por sua lealdade, mas Voldemort era um mestre cruel que não valorizava seus servos além de sua utilidade. Quando Lucius falhou em recuperar a profecia, ele caiu em desgraça. Narcissa Malfoy, esposa de Lucius e mãe de Draco, era da família Black, criada com os mesmos valores de pureza de sangue. Mas quando se tratava de escolher entre Voldemort e seu filho, ela escolheu Draco. Na Floresta Proibida, quando Voldemort mandou Narcissa verificar se Harry estava morto, ela perguntou baixinho a Harry se Draco estava vivo no castelo. Harry disse que sim. Narcissa então mentiu para Voldemort, dizendo que Harry estava morto. Essa mentira foi crucial para a derrota final de Voldemort. Narcissa escolheu o amor materno sobre a lealdade a um mestre cruel, mostrando que até mesmo aqueles criados em famílias com crenças sombrias são capazes de fazer escolhas corajosas quando realmente importa. A família Black é fascinante ao considerar como diferentes membros da mesma linhagem sonserina escolheram caminhos radicalmente diferentes. A família Black era obcecada com pureza de sangue e tradição. Eles tinham uma tapeçaria genealógica famosa, mostrando todas as gerações da família, e queimavam os nomes daqueles que desonravam a família, casando-se com nascidos trouxas ou trouxas. Sirius Black, embora criado nessa família, rejeitou completamente seus valores e foi para a Grifinória, tornando-se o primeiro Black em gerações a não ir para a Sonserina. Ele fugiu de casa aos 16 anos e foi deserdado. Seu irmão Regulus, por outro lado, foi o filho perfeito, indo para a Sonserina e até se tornando um comensal da morte. Mas Regulus descobriu a verdade sobre as Horcruxes de Voldemort e ficou horrorizado. Ele escolheu trair Voldemort, roubando um medalhão Horcrux e deixando um substituto com uma nota assinada com suas iniciais. Regulus sabia que essa traição custaria sua vida, e custou. Ele ordenou seu elfo doméstico Kreacher a destruir o medalhão Horcrux original, e foi morto. Regulus Black, um sonserino, deu sua vida para enfraquecer Voldemort, um ato de coragem que não foi reconhecido até anos depois. Bellatrix Lestrange, nascida Bellatrix Black, foi talvez a mais fanática das comensais da morte. Ela idolatrava Voldemort com uma devoção que beirava a loucura. Bellatrix era cruel, sádica e extremamente habilidosa em magia das trevas.
Ela torturou Frank e Alice Longbottom, usando a maldição Cruciatus, até que perdessem a sanidade permanentemente, um crime pelo qual foi enviada a Azkaban. Após escapar da prisão com outros comensais da morte, ela participou ativamente da Segunda Guerra Bruxa. Bellatrix matou Sirius Black, seu próprio primo, durante a batalha no Departamento de Mistérios. Ela também matou Dobby, o elfo doméstico, quando ele ajudou Harry a escapar da mansão Malfoy, e matou a sobrinha Ninfadora Tonks durante a Batalha de Hogwarts. Bellatrix representa o pior que a Sonserina pode produzir quando a ambição se transforma em sede de poder, quando a astúcia se torna manipulação cruel e quando o orgulho de linhagem se transforma em ódio genocida. Ela foi finalmente morta por Molly Weasley, provando que o amor e a proteção dos entes queridos podem superar até mesmo a magia das trevas mais poderosa. As cores da Sonserina, verde e prata, têm significado e história. Verde é tradicionalmente associado com ambição, crescimento e, em alguns contextos, com inveja e perigo. No contexto da Sonserina, representa a ambição saudável de crescer e alcançar grandes coisas. A prata complementa o verde perfeitamente, representando sofisticação, classe e valor. Juntas, essas cores criam uma paleta que é tanto elegante quanto levemente ameaçadora, o que se encaixa perfeitamente com a reputação da casa. O símbolo da casa é a serpente, um animal que Salazar Sonserina podia conversar graças à sua capacidade de falar ofidioglota. Serpentes são frequentemente vistas como perigosas, mas também são símbolos de sabedoria, renovação através da troca de pele e astúcia. Em muitas culturas antigas, serpentes eram reverenciadas, não temidas. A escolha de Sonserina reflete tanto o respeito quanto a incompreensão que as serpentes inspiram. O lema não oficial da Sonserina, embora nunca explicitamente declarado nos livros, é frequentemente citado como relacionado a fazer o que for necessário para alcançar objetivos, usando qualquer meio necessário. Isso pode soar sinistro, mas também pode ser interpretado de forma positiva. Significa ser pragmático, não deixar que idealismos irrealistas impeçam o sucesso e ter a coragem de fazer escolhas difíceis. O problema surge quando esse pragmatismo se transforma em falta de princípios morais, quando qualquer meio se torna aceitável, incluindo crueldade, traição e assassinato. A linha entre ambição saudável e ambição destrutiva é fina, e muitos sonserinos ao longo da história cruzaram essa linha. O time de quadribol da Sonserina tem uma história longa e complexa. Eles têm uma reputação de jogar de forma agressiva e às vezes suja. Durante os anos de Harry em Hogwarts, o time da Sonserina era conhecido por táticas questionáveis e jogadores que não hesitavam em usar violência para ganhar vantagem. Draco Malfoy era o apanhador, posição que ele conseguiu quando seu pai doou vassouras Nimbus 2001 de última geração para todo o time. Marcus Flint era o capitão durante os primeiros anos de Harry, conhecido por sua brutalidade no campo. Há uma cena memorável onde o time da Sonserina inteiro bloqueia Harry, impedindo-o de pegar o pomo de ouro, uma tática completamente contra as regras, mas que o árbitro não viu. Outro momento infame foi quando Lucian Bole atingiu Angelina Johnson com um balaço deliberadamente fora de jogo. O time da Sonserina representa a filosofia de que vencer é tudo, independentemente de como a vitória é alcançada. Mas seria injusto dizer que todo o time era composto por trapaceiros. Alguns jogadores simplesmente eram competitivos e habilidosos. O quadribol é um esporte violento por natureza, e a linha entre jogo agressivo e jogo sujo nem sempre é clara. O que é inegável é que os jogos entre Sonserina e Grifinória eram sempre os mais emocionantes e tensos do ano escolar.
A rivalidade entre as casas se manifestava intensamente no campo de quadribol, com torcidas gritando, jogadores se enfrentando agressivamente e tensão palpável no ar. Essas partidas não eram apenas sobre esporte, eram sobre o orgulho da casa, sobre provar superioridade e sobre antigas rivalidades sendo jogadas novamente. Independentemente de quem ganhasse, essas partidas criavam memórias duradouras e intensificavam sentimentos de pertencimento e identidade de casa. Os diretores da Casa Sonserina, ao longo dos anos, incluem alguns personagens notáveis. Durante a maior parte da era de Harry Potter em Hogwarts, Severus Snape foi o diretor da Sonserina, além de professor de poções e depois de defesa contra as artes das trevas. Snape era notoriamente parcial em relação à sua própria casa, favorecendo estudantes sonserinos e frequentemente ignorando suas transgressões, enquanto punia duramente alunos de outras casas, especialmente grifinórios. Ele tirava pontos injustamente de Grifinória por razões mínimas ou inventadas, enquanto dava pontos generosos à Sonserina. Essa parcialidade criava ressentimento significativo entre as outras casas e contribuía para a reputação negativa da Sonserina. Quando Snape se tornou diretor da escola no 7º ano, brevemente, Alecto Carroll assumiu algumas funções relacionadas à Sonserina, embora seu foco principal fosse ensinar estudos trouxas de uma perspectiva distorcida e cruel. Antes de Snape, Horace Slughorn havia sido diretor da Sonserina por muitos anos. Slughorn era uma figura muito diferente de Snape. Ele era jovial, gostava de luxo e conforto e tinha o hábito de colecionar estudantes talentosos para seu clube do Slug, independentemente de sua casa. Enquanto Slughorn tinha clara afeição por sua própria casa, ele não era tão abertamente parcial quanto Snape. Ele genuinamente apreciava talento e potencial onde quer que os encontrasse. Slughorn havia ensinado Tom Riddle e foi manipulado por ele para revelar informações sobre Horcruxes, algo que o atormentou pelo resto da vida. Quando foi convencido por Dumbledore a retornar a Hogwarts após a morte de Snape, Slughorn teve que confrontar seu passado e eventualmente forneceu a Harry a memória crucial sobre Voldemort e as Horcruxes. Durante a Batalha de Hogwarts, Slughorn provou sua coragem lutando ao lado dos defensores da escola, até mesmo duelando diretamente contra Voldemort, junto com McGonagall e Shacklebolt. Ele representava o que um Sonserino podia ser: ambicioso, mas não maligno, astuto, mas não cruel, orgulhoso de sua casa, mas não cego para os talentos de outros. A tradição de excelência acadêmica na Sonserina é frequentemente ofuscada pela reputação da casa em outras áreas, mas muitos sonserinos eram estudantes excepcionais. Tom Riddle foi possivelmente o estudante mais brilhante que Hogwarts já viu, dominando magias complexas ainda jovem e explorando áreas da magia que outros nem ousariam. Ele ganhou o prêmio de serviços especiais à escola quando culpou Hagrid pela morte de Murta, escondendo sua própria culpa. Draco Malfoy, apesar de seus defeitos de caráter, era um estudante competente. A Sonserina produziu muitos monitores e monitores-chefes ao longo dos anos, demonstrando que seus estudantes eram capazes de liderança e responsabilidade acadêmica. No entanto, há também uma cultura dentro da Sonserina que às vezes valoriza astúcia sobre honestidade acadêmica. Isso pode se manifestar em estudantes colaborando de maneiras não permitidas, usando trapaça criativa em exames ou manipulando situações para ganhar vantagem. Essa abordagem pode funcionar a curto prazo, mas ensina lições questionáveis sobre integridade. Nem todos os sonserinos se envolvem nessas práticas, mas a reputação existe por alguma razão. A casa parece ter uma atitude de que se você pode se safar de algo sem ser pego, então é aceitável. Essa filosofia se estende além dos estudos acadêmicos para comportamento geral,
criando uma cultura que pode ser tóxica quando não controlada. Um aspecto frequentemente esquecido da Sonserina é que muitos de seus membros são, na verdade, apenas adolescentes normais, tentando navegar pelos desafios de crescer. Nem todos os sonserinos são futuros comensais da morte, ou mesmo particularmente interessados em política de pureza de sangue. Alguns estão lá simplesmente porque o chapéu seletor viu ambição neles, ou astúcia, ou talvez apenas porque vêm de famílias tradicionalmente sonserinas. Eles se preocupam com as mesmas coisas que outros adolescentes: amizades, relacionamentos, aprovação dos pais, encontrar seu lugar no mundo. O problema é que durante a era de Voldemort, especialmente durante seu retorno e subsequente tomada de poder, estar na Sonserina tornou-se perigoso de maneiras complexas. Estudantes sonserinos, cujos pais eram comensais da morte, enfrentavam pressão imensa para seguir o mesmo caminho. Alguns, como Draco, foram forçados a participar de atividades das quais não queriam parte. Outros podem ter se sentido obrigados por lealdade familiar ou medo de repercussões. Ao mesmo tempo, estudantes sonserinos que não apoiavam Voldemort eram vistos com suspeita pelas outras casas, presumindo-se sua culpa por associação. Imagine ser um jovem de 14 ou 15 anos, colocado na Sonserina por ter ambição ou astúcia, e de repente descobrir que todos os outros estudantes assumem que você é um bruxo das trevas em potencial. Seria isolador, injusto e poderia até empurrar alguns jovens em direção aos elementos mais sombrios da casa por não terem outras opções de pertencimento. Durante a Batalha de Hogwarts, a situação da Sonserina foi particularmente complicada. Quando a batalha estava prestes a começar e McGonagall deu aos estudantes a opção de ficar e lutar ou evacuar, Pansy Parkinson sugeriu que eles entregassem Harry a Voldemort. Foi um momento vergonhoso para a casa, e McGonagall respondeu ordenando que toda a Sonserina fosse evacuada primeiro. Isso significava que nenhum estudante da Sonserina participou da defesa inicial de Hogwarts. Eles foram escoltados para fora do castelo, através da sala precisa para segurança, presumivelmente com o grupo mais jovem. No entanto, alguns sonserinos mais velhos retornaram para lutar. Slughorn voltou e trouxe reforços de Hogsmeade, incluindo membros da Sonserina. Isso mostra que mesmo em uma casa com reputação tão manchada, havia aqueles dispostos a ficar do lado certo da história quando mais importava. A reforma da Sonserina após a guerra foi crucial para a cura da comunidade mágica. A casa precisava ser redefinida, separada de sua associação com Voldemort e os Comensais da Morte. Isso não foi fácil. Gerações de preconceito e medo não desaparecem da noite para o dia. Horace Slughorn, que permaneceu como diretor da Sonserina após a guerra, teve um papel importante nessa transformação. Ele trabalhou para mudar a cultura da casa de dentro, enfatizando que ambição não significa crueldade, que astúcia não requer desonestidade e que orgulho de linhagem não deve se transformar em preconceito. Ele encorajou estudantes sonserinos a colaborar com outras casas, a demonstrar que podiam ser confiáveis e honrados. Lentamente, a casa começou a reconstruir sua reputação. Os estudantes que vieram para Hogwarts após a guerra, colocados na Sonserina, representavam uma nova geração. Eles não haviam vivido sob a sombra de Voldemort, não tinham sido expostos à mesma propaganda e pressão. Para eles, a Sonserina era apenas uma das 4 casas, com história rica, incluindo aspectos sombrios e luminosos. Albus Potter, filho de Harry, expressou medo de ser colocado na Sonserina quando estava indo para Hogwarts pela primeira vez. Harry disse a ele que uma das pessoas mais corajosas que conheceu era da Sonserina, e que se Albus fosse para lá, a casa ganharia um excelente aluno. Eventualmente, segundo a peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, Albus foi para a Grifinória.
mas seu melhor amigo Scorpius Malfoy foi para Sonserina, e eles permaneceram próximos apesar de estarem em casas diferentes, algo que teria sido quase impossível na geração anterior. Refletindo sobre tudo isso, o que podemos concluir sobre a Sonserina? É uma casa complexa, com história complicada. Ela produziu alguns dos bruxos mais brilhantes e ambiciosos da história mágica, para melhor e para pior. Salazar Sonserina era um homem com visão poderosa, mas prejudicada por preconceito. Tom Riddle se tornou o bruxo das trevas mais perigoso de todos os tempos, mas também revelou os perigos de ambição sem amor ou limites morais. Severus Snape mostrou que coragem e heroísmo podem existir nas formas mais improváveis e que julgamentos baseados em casa ou aparência são frequentemente errados. Draco Malfoy demonstrou que pessoas podem crescer além de seus preconceitos quando confrontadas com as consequências reais de seus valores. Horace Slughorn provou que ambição e networking podem coexistir com bondade e coragem. A Sonserina representa o lado pragmático da natureza humana, o entendimento de que o mundo nem sempre funciona em ideais e que sucesso requer estratégia, determinação e, às vezes, decisões difíceis. O problema surge quando o pragmatismo se torna falta de princípios, quando ambição se torna obsessão, quando astúcia se transforma em manipulação cruel. A casa ensina que há poder em conhecer a si mesmo, em entender seus objetivos e trabalhar metodicamente em direção a eles. Mas também deve ensinar que alguns preços são altos demais, que alguns meios corrompem os fins que buscam alcançar e que sucesso sem integridade é vazio. Para aqueles que se identificam com a Sonserina, seja porque foram colocados lá pelo chapéu seletor, ou simplesmente porque as características da casa ressoam com eles, isso não é algo para ter vergonha. Ambição é necessária para realizar grandes coisas no mundo. Astúcia e engenhosidade são valiosas para resolver problemas complexos. Determinação e foco são qualidades admiráveis. O importante é usar essas características para propósitos que sejam éticos e construtivos. Ser da Sonserina significa ter potencial para a grandeza. Mas como Dumbledore frequentemente enfatizava, são nossas escolhas muito mais do que nossas habilidades que mostram quem realmente somos. A história da Sonserina é um lembrete de que categorias e rótulos podem ser perigosos. Presumir que todos de uma determinada casa, origem ou grupo são iguais leva à injustiça e cria profecias autorrealizáveis. Quando estudantes sonserinos eram automaticamente vistos como potenciais bruxos das trevas, alguns podem ter sentido que não tinham outra opção além de aceitar esse papel. Quando Draco foi constantemente julgado e rejeitado por outros estudantes, isso provavelmente reforçou seus preconceitos iniciais. Criar espaço para pessoas mudarem, crescerem e desafiarem expectativas é crucial. A Sonserina merecia essa chance e no mundo pós-guerra finalmente começou a recebê-la. A casa também nos ensina sobre a importância de confrontar história e legado. A Sonserina não pode simplesmente ignorar que produziu Voldemort e muitos comensais da morte. Essa é parte de sua história, assim como suas contribuições positivas também são. Reconhecer o passado sombrio enquanto trabalha ativamente para criar um futuro melhor é o caminho para a redenção, tanto para indivíduos quanto para instituições. A Sonserina teve que fazer esse trabalho após a guerra e continua fazendo. É um processo contínuo que requer honestidade, reflexão e comprometimento com mudança real. No fim, a história da Sonserina é profundamente humana. É sobre potencial e como esse potencial pode ser direcionado para luz ou escuridão. É sobre legado e o peso que carregamos das escolhas daqueles que vieram antes de nós. É sobre identidade e a luta entre aceitar quem pensamos que deveríamos ser versus descobrir quem realmente queremos ser. É sobre julgamento
e a injustiça de ser definido por suas piores representações em vez de suas melhores possibilidades. E é sobre redenção, sobre a capacidade de mudar, crescer e escolher um caminho diferente, mesmo quando parece impossível. Se você chegou até aqui nesta jornada de quase 1h30 pelos corredores da Casa da Serpente, espero que tenha uma compreensão mais profunda e nuançada da Sonserina. Ela não é simplesmente a casa dos vilões, nem é perfeita e incompreendida. É complexa, como todas as coisas reais são. Tem história gloriosa e sombria, membros heróicos e terríveis, lições valiosas e avisos sobre o que evitar. A Sonserina nos lembra que todos carregamos potencial para a grandeza e para a destruição, e que nossas escolhas determinam qual caminho seguimos. Ambição sem compaixão se torna tirania. Astúcia sem ética se torna manipulação. Mas quando equilibradas com valores sólidos, essas mesmas qualidades podem mudar o mundo para melhor. Para todos vocês que estiveram comigo durante toda esta exploração da casa mais enigmática de Hogwarts, muito obrigado. Deixe seu comentário dizendo o que achou, se sua visão sobre a Sonserina mudou e qual aspecto da casa você achou mais interessante. Se você ainda não está inscrito, por favor faça isso agora para apoiar o canal. Compartilhe este vídeo com outros fãs de Harry Potter que possam apreciar esta análise profunda. E me digam nos comentários, qual casa você pertence? Você se orgulha de ser da Sonserina ou talvez este vídeo fez você respeitar mais a Casa da Serpente? Até a próxima aventura no mundo mágico. E lembrem-se sempre, são nossas escolhas que mostram quem realmente somos, muito mais do que nossas habilidades.